Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 88 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar um trecho, uma parte, sobre a história do Iron John, mais especificamente o começo da história, onde ele trata de amadurecimento e a tirania materna. Eu coloquei esse nome tirania materna pela falta de uma expressão melhor. Vocês vão entender conforme a coisa for sendo explicada. E, cara, eu tô muito feliz. Agora é 20 para 1 da manhã e eu tô extremamente feliz. Eu tô até gravando isso aqui hoje porque eu já tô realmente empolgado com isso. A retrospectiva, né, do Spotify, quando você é consumidor, né, quando você ouve músicas e podcast, ele tem uma retrospectiva, né, feita para você, das coisas que você consumiu, e ele tem uma retrospectiva para os produtores, né, que são os dados que você produziu e como consumiram o seu produto. Né. E eu estou muito feliz, cara, fiquei muito feliz mesmo. Eu só tenho a agradecer, cara, muito obrigado para todo mundo que tem dado uma força, né, aqui no podcast. Eu espero estar conseguindo contribuir para a vida de vocês, assim como todo esse conteúdo que eu venho estudando contribuiu para a minha vida, né? E aí eu tento condensar ele de uma forma mais didática possível para que outras pessoas consigam se beneficiar dele também, né? Então é um prazer enorme fazer isso aqui e eu queria agradecer de coração mesmo todo mundo que tem ouvido e que tem compartilhado com os amigos e tal. Realmente é um negócio impressionante, né? Lá no meu Instagram eu coloquei lá nos stories os números, os dados todos, mas é surreal, cara. Eu tô no top 5 de 53 pessoas que ouvem o Spotify. Assim, 53 pessoas têm o meu podcast entre os 5 mais ouvidos. 16 pessoas têm o meu podcast como o mais ouvido. Né? E eu tô falando de um produto que é feito por um cara dentro de um quarto com um celular. E com conteúdo, né? Estudos e uma certa lógica dentro do conteúdo e tal. De um nicho muito específico, né? Para homens casados, com filhos, entre 35 e 45 anos, talvez. Então, é um negócio muito surreal. Muito obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Se você quiser continuar ouvindo, fica por aqui. Vai ser um prazer continuar tendo você por aqui. E para você me ajudar a levar essa mensagem para mais gente, é só enviar esse episódio ou qualquer um, ou o podcast, né, o link do podcast para as pessoas que você acha que pode se interessar. E a gente continua espalhando essa palavra por aí e por um bom tempo. A gente está só no começo. Bom, tem um outro aviso também importante. Se você é uma pessoa que quer se aprofundar em outras coisas também, quer aulas e quer... Eu tô chamando de escola de pais, né? Na falta de um nome melhor por enquanto. Mas a verdade é essa, né? Tem algumas coisas que eu tô colocando diretamente lá no Patreon. E tá tudo organizadinho por assunto. Todos os conteúdos que eu tenho feito nesse, sei lá, 1 ano e meio de perfil, 1 ano e meio de podcast, tem lá tudo organizadinho. Tive um pedido muito legal esses dias no Instagram, que é para falar de finanças, né? Afinal de contas, faz parte da vida, né, do pai, né, do homem casado com filhos e, né, a casa precisa funcionar. Então, as finanças estão dentro disso. Por acaso, eu tenho algumas coisas de finanças gravadas. Afinal de contas, eu era trader, né, há muito tempo atrás. Estudava investimentos, estudava um monte de coisa. Então, finanças pessoais, para mim, é um assunto relativamente tranquilo. Assim, eu tenho bastante embasamento para falar disso. Então, eu já tenho algumas coisas gravadas, eu vou começar a subir isso lá no Patreon também. Então, se você digitar Patreon Rafael Henriques, ou se você clicar no link que está aqui embaixo, você cai diretamente lá. Tem todas as aulas lá e é por uma mensalidade que é mais barata que a Netflix. Então, acho que é R$40, você consegue ter várias e várias aulas e cada vez esse número vai aumentar, né? Pelo menos uma vez por mês eu quero gravar uma aula específica lá pro Patreon. Então, esse é o recado, esses são os recados de hoje, né? Vamos começar a falar então da história do Iron John. A gente tem muita coisa para destrinchar aqui. Isso porque a gente vai falar só de um pequeno pedacinho da história, né? A história
Na verdade, a história escrita mesmo, né, o conto em si, ele tem, sei lá, 2 páginas, né? A questão é que como ele é muito carregado de muitas lições e muito simbolismo, muita coisa importante, você consegue destrinchar isso em, sei lá, quase 300 páginas. E é isso que um cara fez, um cara chamado Robert Bly, eu acho que a pronúncia é assim, é B-A-Y, né? Ó, B-L-Y, o último nome dele. E ele escreveu um livro chamado Iron John, um livro sobre homens, né? E ele destrincha isso em quase 300 páginas, então assim, é muita coisa para a gente prestar atenção num conto tão simples. Então eu vou comentando aqui o conto e aí eu vou fazendo as ponderações. A gente tem muita coisa para falar hoje, beleza? Vamos lá então para não ficar muito grande isso aqui. Qual que é a história do Iron John? Eu comecei a falar disso lá no Instagram, tem um destaque lá, mas aqui, obviamente, a gente consegue expandir muito mais coisa, né? A gente tem mais tempo por aqui. O Instagram não é um local para coisas demoradas, coisas grandes, já está bem claro. É um negócio para coisinha rapidinha, bonitinha, engraçadinha e tal, e beleza, fechou e vai pro próximo. Então, o que acontece no Iron John? Você tem um rei e você tem uma floresta que fica próximo ali do vilarejo, do castelo do rei. É uma floresta que era considerada amaldiçoada. Todo caçador que ia para lá para caçar, né, para conseguir lá comida e tal, ele sumia, né? Com isso, o rei começou a ficar muito intrigado com aquilo e ele começou a enviar então os melhores caçadores do reino para investigar o que estava acontecendo naquela floresta. E todos eles, sem exceção, sumiram. E aí o rei então decretou que estava proibido, né, frequentar aquela floresta e considerou que ela é uma coisa amaldiçoada. Um belo dia um caçador apareceu meio perdido lá na cidade, né? Ele apareceu, né, tipo um forasteiro viajando e ele foi alertado, ele ficou sabendo, né, que ali tinha uma floresta amaldiçoada que não era para ir lá. E aí ele, como um aventureiro, né, que estava buscando desafios, estava andando pelo mundo, uma espécie de Ash Ketchum, né, do Pokémon lá, que sai pelo mundo para caçar Pokémon, buscar aventuras. Esse caçador também saiu pelo mundo buscando aventuras, então ele quis exatamente entrar na floresta que todo mundo falava que era amaldiçoada e que ele não podia ir. E aí ele entrou com o cachorrinho dele, né, ele estava acompanhado de um cachorro, e ele adentrou na floresta. Quando ele estava passando perto, parecia ser uma poça d'água, assim, uma poça d'água grande, o cachorro foi agarrado e puxado para dentro por um braço. E aí ele ficou meio aturdido, ele suspeitou que aquilo ali fosse o motivo pelo qual todos os caçadores de antes tinham sumido, né? Então o que ele fez foi começar a retirar a água daquele poço, daquela poça d'água que ele achou que era uma poça. Na verdade ele percebeu que era um poço bem profundo, né? Era uma coluna de água de um poço. E ele passou o dia retirando água com balde daquilo ali. E quando ele conseguiu tirar toda a água do poço, ele descobriu que tinha lá embaixo um homem gigante. Um cara completamente peludo, né? Cheio de pelo. Uma cor meio avermelhada nesses pelos. E aí ele foi chamado de Iron John por conta disso, né? O João Ferrugem, né? O João de Ferro seria, mas seria o João da Ferrugem, né? É um vermelho meio de ferrugem, assim. E aí o que aconteceu foi que o Iron John foi levado para o castelo e preso pelo rei em uma jaula. A jaula ficou bem no quintal, assim, no jardim do castelo. E aí o rei pegou a chave que ele tinha prendido, né, o cadeado lá da jaula, ele pegou aquela chave, que era a única forma de soltar aquele bicho, entregou para a rainha e a rainha escondeu debaixo do travesseiro dela. Essa é a primeira parte do conto. E aí a gente começa então a destrinchar isso, né? A primeira coisa que aparece simbolicamente aqui nesse conto é que o Iron John ele estava dentro da água, né? Debaixo da água, dentro de um poço. A água, no simbolismo antigo, sempre foi uma referência para os sentimentos, né? E o Iron John, nesse caso, ele é um ser peludo, todo
meio primitivo, tipo um Capitão Caverna da vida, né? Ele, enquanto um ser muito primitivo, ele simboliza exatamente uma espécie de instinto masculino, um instinto humano masculino, uma forma primordial da masculinidade, né? Então, o fato dele estar escondido dentro da água, jogado lá no fundo da água, você tem que tirar litros e litros de água para poder encontrar ele lá no fundo, é bem característico, né, de uma linguagem bem masculina. Cara, o seu eu interior, o seu eu primitivo, ele está escondido debaixo de um monte de sentimentos que você tem na sua cabeça e que, portanto, atrapalham você a se conectar com esse homem primitivo, né? Isso, no nosso tempo, é uma coisa muito importante, porque é basicamente o que a gente faz, né? A partir de, sei lá, de 100 anos para cá, a gente parou de viver na natureza, basicamente. Agora a gente trabalha sentado na tela de um computador. A gente praticamente não faz atividade física naturalmente, né? A gente anda de carro ao invés de andar a pé, a gente anda de elevador, a gente anda de escada rolante, enfim. Então, toda a ligação que a gente tinha com o ambiente primitivo e aquilo que a gente é, né, em termos de instinto, ele foi jogado para debaixo de uma pilha de água, né, que são todos os nossos sentimentos, digamos assim. Então, a gente precisa, né, de um certo trabalho para tirar aquilo tudo ali, para encontrar ele lá no fundo. Mas só que quando ele é encontrado, o que acontece com ele? Ele é preso, né? Então ele é levado para o castelo, o rei prende ele, dá a chave daquilo para a rainha e deixa ele ali, exposto ali no jardim do castelo. Né? Então, assim, essa é uma linguagem muito importante também para a gente tomar cuidado na questão dos nossos filhos, né? Para quem tem filho homem, os nossos meninos, eles vão ser orientados quase que exclusivamente por mulheres, né? Quando você pensa que um homem, né, o homem médio brasileiro e no mundo inteiro, ele geralmente trabalha fora, trabalha muitas horas, muitos dias. E a criança, né, os meninos, eles vão ficar com babás, vão ficar com a mãe, depois vão para a escola, as professoras são quase todas mulheres. Então é muito incomum que os meninos jovens tenham um mentor, né, uma referência masculina. E o fato do Iron John estar sendo enjaulado sistematicamente meio que simboliza isso, né? O menino, ele tem aquilo que é a masculinidade dele, primordial, enjaulada por conta de ambientes externos, que seria o caso o rei, né? O rei e a rainha. Então, isso não deixa de ser um problema quando a gente passa a pensar nesse tipo de coisa. E o que acontece quando os meninos, hoje em dia, tentam demonstrar sinais de não vou dizer masculinidade, porque não é essa a palavra quando você tem um menino de, sei lá, 3, 4, 5 anos. Mas o que acontece quando um menino tenta ser menino? Ele acaba tomando uma série de punições por isso, né? Se ele corre muito, ele é punido, nas escolas hoje principalmente. Se ele fala muito alto, ele é punido. Se ele é dinâmico e fica para lá e para cá, ele é punido. Muitos dos mecanismos de repressão que esses locais têm, né, escola principalmente, ele passa pela vergonha, porque você ouve assim, olha só o fulano tá quietinho, você é o único que tá correndo, você é o único que tá conversando, você é o único que tá falando. Então você tem punições consecutivas, você tem uma exposição a um tipo de vergonha causada pelas pessoas que deveriam estar educando essa criança, e por último, que é um outro mal imenso do nosso tempo, é a questão dos medicamentos, né? A criança começa a ficar meio não comportada. O que é feito hoje em dia é assim, não, beleza. A escola, né, ou alguém lá responsável costuma falar assim, esse menino aí tem algum problema, leva ele no neuropediatra, leva ele no médico, leva ele não sei o quê. E aí a gente sabe como é que funciona. Geralmente, quando você vai no médico, você sai de lá com uma prescrição
né, de alguma coisa, e nesse caso geralmente é um medicamento para hiperatividade, né? Então esse é basicamente esse simbolismo do Iron John enjaulado, né? E beleza, ele tá ali enjaulado, e aí o que acontece é que o príncipe, né, esse rei, ele tem um filho de mais ou menos 8 anos, e ele chega brincando com uma bolinha dourada. E aí essa bola dourada cai da mão dele e vai rolando próximo da jaula do Iron John, que pega essa bolinha. Então veja, essa bolinha, primeiro, tem várias coisas aqui, né? Primeiro que é uma esfera e segundo que ela é uma bola dourada. Tem essas duas coisas separadas podem falar muito pra gente, né? Primeiro, qual que é o simbolismo da esfera? A esfera sempre, isso não está nesse livro do Robert Bly, tá? Isso aí são coisas que eu estudo de outras coisas que eu acabei descobrindo, principalmente a astrologia antiga, né? O símbolo da esfera, ele sempre esteve associado a Deus, à perfeição, né? Ao fim último das coisas. Por quê? Porque a esfera, primeiro porque os homens antigos, né, os astrólogos antigos, olhavam para o céu, viam um troço redondo, e eles tinham já na cabeça a ideia de que Deus criou o mundo, e que, portanto, aquilo ali só podia ser uma obra de Deus, portanto, estava associado a Deus. Segundo, porque a esfera ela é um objeto que ela não tem nada sobrando, né? Ela não tem nada sobrando nem faltando, ela não tem defeitos. Ela é perfeita, né? A esfera ela tem uma conformação perfeita. Você passa a mão numa esfera, você sente que não tem nada fora do lugar, né? Mais uma analogia para a perfeição, para Deus e para o fim último das coisas, que imagina que você é um artífice, né? Você é um escultor, você está fazendo uma esfera. Quando você faz uma esfera, quando ela está pronta, não tem mais o que fazer ali. Você não consegue melhorar uma esfera, né? Ela já é aquele fim último das coisas. Não é à toa que em Harry Potter, por exemplo, Harry Potter é lotado de simbolismo. Não é à toa que quando você pega a esfera de ouro em Harry Potter, lá no jogo de quadribol, não é à toa que o jogo acaba. Quando você domina a esfera, quando o apanhador, né, que eles falam, no caso de Grifinória era o Harry, mas cada time tinha um. Quando você pega a esfera, você domina a esfera, é uma esfera alada, inclusive é um simbolismo bem claro de Mercúrio, né? Inclusive porque é uma esfera bem pequenininha, ela é muito rápida, e Mercúrio é um planeta pequeno e associado ao deus da comunicação, lá dos romanos e tal. Quando você pega a esfera, o jogo acaba, né? Tanto que, dependendo da pontuação que você tiver, se você estiver perdendo o jogo de muitos pontos, você não pode pegar a esfera, você tem que ficar observando ela para pegar ela no final, né? Quando o time já está com... Enfim, né? São detalhes de quadribol aqui que não fazem parte, mas como eu já estou com sono, eu estou tergiversando, digamos assim, né? Mas, enfim, aí esse é o simbolismo da esfera, né? É o fim da coisa. E aí, essa bola desse menino, ela não só é uma esfera, como ela é dourada. Esse fato dela ser uma bola dourada indica algumas coisas. O primeiro, um brilho natural que existe vindo de uma inocência, né? A criança, o filho de 8 anos do rei, associado à esfera dourada, traz consigo uma ideia de inocência, uma ideia de pureza mesmo, né? Também associada a esse tipo de coisa, né, a pureza, a inocência, no conto também da Princesa e o Sapo. A Princesa e o Sapo, a princesa está brincando com uma bolinha dourada e essa bola cai no poço e aí ela pede ao sapo para pegar para ela. Ou seja, ela acabou perdendo a inocência dela ali e ela tinha que mergulhar nas profundezas, mas ela não tinha a capacidade de fazer isso, portanto ela pediu alguém para fazer uma espécie de trabalho sujo, né, digamos assim. E essa pessoa mais adaptada para isso seria o sapo. Então o sapo penetra nos sentimentos, que a gente já falou da água, né, ele penetra lá e volta com a inocência da princesa e pede a ela algo em troca. Tem um simbolismo muito forte em volta disso também. Então a coisa da bola dourada, ela fala muito no sentido de inocência, né? E que é o caso de uma criança de 8 anos, né? E aí o que acontece? Sempre que a gente perde, isso aí não está também no livro,
no Iron John do Robert Bly, mas eu tô lendo também um outro livro ao mesmo tempo. Eu não sei se vocês conseguem fazer isso, ou se preferem fazer isso. Geralmente eu tô lendo várias coisas ao mesmo tempo, porque eu sou meio hiperativo. Então, tem um livro que chama Sob a Sombra de Saturno. Eu vou trazer conteúdo dele também para vocês aqui, porque é muito interessante. De um cara chamado James Hollis. Esse cara, ele é um psicólogo junguiano, né? É um cara da psicanálise. Nesse livro, ele fala dessa questão da perda do contato com a mãe, né? Que seria o caso, a coisa da inocência, né? Quando você vai para longe da mãe e sente o peso do mundo de alguma forma nas suas costas. E a ideia é que o homem, né, ele está sempre tentando voltar para o útero da mãe, para o aconchego da mãe, para ali onde ele estava seguro, onde ele estava. Ele não tem o esforço nem de sobreviver, porque ele recebe comida pelo cordão umbilical e ele está quentinho ali e ele não tem nem o peso do mundo sobre ele, nem o peso dele mesmo, porque ele está boiando no líquido amniótico, né? Então, essa bola dourada é uma coisa que a gente precisa perder, né, a partir de uma certa idade, quando a gente é criança, e que mesmo a gente precisando perder e a gente perdendo ela em algum momento, a gente está sempre tentando pegá-la de volta. Então, a gente está sempre apontando de volta para a nossa mãe, né? E essa bolinha, quando esse menino perde, ela vai parar na mão do Iron John. E o Iron John pega essa bola e fala com ele assim: eu te devolvo a bola se você abrir a jaula para mim. Isso acontece 3 vezes. O menino pede a bola uma vez, fala assim: me devolve a bola. Ele: te devolvo se você abrir a jaula. O menino o menino se assusta e ele sai correndo. Ele não consegue nem falar com o Iron John, que ele está assustado com a essência primordial masculina, que ele desconhece completamente. Afinal de contas, ele é um menino de 8 anos completamente inocente, né? Então ele vai embora. No outro dia, esse é o conto, no outro dia ele volta e pede a bola de novo. Aí o Robert Bly já vai falar: cara, isso aqui não é exatamente no outro dia. Isso aqui é uma segunda vez, quando o homem, por volta dos 25 anos, encara a sua vida, ele vê que na sua vida ele não conseguiu conquistar aquelas coisas que ele gostaria de ter conquistado, que ele poderia ter conquistado, e ele pede a inocência de volta, né? Existe um anseio do homem de voltar também de novo para o útero da mãe por volta dos 25 anos. Então ele pede a bola de volta. Me devolve a bola. E o Iron John fala novamente: eu te devolvo se você abrir a jaula para mim. E aí ele também se assusta e corre. No outro dia, no conto, ele volta para pedir uma terceira vez. Aí o Robert Bly vai falar no livro que essa é também uma analogia do homem aos 35 anos. E aí eu queria, porque aqui eu já começo a entrar numa seara onde eu consigo conversar com vocês sobre coisas práticas, né? A maioria das pessoas que me ouvem aqui está entre 35 e 45 anos. Como é que é a vida de um homem médio de 35 anos hoje em dia? Como é que é a vida de você que está me ouvindo? Como é que vocês acham que é a minha vida? Eu acho que a gente conseguiu realmente alcançar todos aqueles sonhos que a gente sonhava lá com 18 anos, 20 anos. Como é que é a vida de uma pessoa que já está, sei lá, já está cheia de responsabilidade, provavelmente já tem, né, uma esposa que já está lá com seus 10, 15 anos de casado, e aí já não é mais aquele romance de filmezinho da sessão da tarde, né? Agora, sei lá, acorda todo dia, né, do lado da mesma pessoa. Se não tiver uma orientação muito forte para uma doação de um para o outro, a coisa vai ficando meio azedada, vai ficando meio russa mesmo, né? Os dias começam a ficar meio esquisitos. Enfim, né? Provavelmente já tem 1 ou 2 ou 3 filhos, e aí, bosta de criança para todo lado, criança fazendo birra, e você trabalhando cada vez mais para conseguir manter isso tudo. Esse geralmente é o dilema da meia-idade, né, do homem. Então, aos 35 anos, ele faz de novo esse movimento da alma, né, na alma dele, de falar assim: cara, cadê aquela vida que eu achei que eu teria?
cadê aqueles... Então, aí o cara ele fica nessa, né? Ele senta com os amigos para conversar no boteco e tal, e ele fica, não, porque nos anos 90 que eram legais, né? Aquilo ali que era vida, porque era legal o desenho tal, hoje em dia não tem desenho. Era legal porque o Romário fazia gol e xingava todo mundo, o Edmundo brigava com o Romário, e era aquilo que é futebol raiz. Não, porque os filmes eram legais, que não sei o quê, que o Gugu tinha lá, banheiro do Gugu, aquilo que era legal. E ele fica apontando de volta para aquilo que ele tem na cabeça, né? Não, porque na minha época que tinha aniversário de criança era legal, a gente fazia isso, isso e isso. Hoje em dia, né? Então existe esse pedido, né, da bolinha de novo. Isso tudo é porque na prática é muito claro que não dá para voltar no que era. Então, qual é a única forma da gente conseguir fazer isso? É ficar sonhando com coisas que já passaram, né? Isso é muito, muito comum. Muito, muito comum. É uma espécie de desesperança natural que vem com a maturidade, né? Que na verdade é um senso de realidade. Você olha para sua vida, a vida ela é como é, cheia de problemas, cheia de coisa que no fundo você não imaginou que teria, né? Responsabilidades que você nunca imaginou, talvez. Enfim, peso de coisas que estão sob a sua responsabilidade ali, né? E aí nessa terceira vez, o Iron John fala de novo, eu te dou a bolinha se você abrir a jaula para mim. O que seria abrir a jaula para o homem primitivo, né? Aqui que acontece muito das merdas de, por exemplo, de terminar casamento. O cara chega na meia-idade, ele sente que ele fez uma puta de uma cagada de casar com uma pessoa e prometer ficar o resto da vida e, né, enfim. E aí chega uma hora dessa, ele tá desesperado para fazer alguma loucura, porque assim ele sente que ele tá vivo, né? Às vezes e assim, se é muito tentador pensar desse jeito, se você não tem um senso de maturidade já desenvolvido e voltado para realmente um pensamento de longo prazo. Assim, cara, essa mulher aqui que tá do meu lado, é essa filha da puta que eu vou amar até o último dia da minha vida. E eu vou amar com todas as forças que eu tiver, enquanto eu tiver. E esses moleques que estão aqui são responsabilidade minha, eu preciso formar homens aqui. Se eu não conseguir fazer isso, cara, vai ser uma merda, né? Então, assim, se esse tipo de orientação ainda não bateu, se o cara tá ainda procurando a bolinha que ele perdeu, e ele acaba encontrando isso de alguma forma, né? Ele acaba liberando o Iron John sob uma perspectiva errada, ele acaba metendo o louco, né? Ele mete o louco, ele termina com a mulher, arruma uma novinha lá de 20 anos, e aí, porra. E aí é que a vida dele vai se dar. Aí que realmente começa o inferno da vida do cara, né? Ou não também, né? Sei lá. Não tô julgando, mas assim, eu tô tentando interpretar de forma prática aquilo que o conto tá nos dizendo, né? Nos apresentando. Só que nessa terceira vez, o menino ele responde de uma forma diferente. Ele fala assim, nem que eu quisesse abrir essa jaula, eu consigo, porque eu não tenho a chave. A chave não está comigo. E aí o Iron John fala assim, a chave está debaixo do travesseiro da sua mãe, lá no quarto dela. Isso aqui é um ponto-chave para a gente entender o processo de maturidade que a gente precisa passar. Não só a gente, mas a gente precisa passar isso para os nossos filhos também, né? Por que a chave da jaula do homem primitivo está debaixo do travesseiro da mãe do menino? De onde vem isso? Se você for parar para pensar, a gente falou disso mais para cima aqui, né? Mais para frente. Mais para cima é porque eu tô com as anotações aqui. Mas o que acontece quando a gente deixa, né, que o instinto materno fale mais alto do que a razão, né? Porque, cara, qual que é o objetivo primário, o objetivo principal de criar um filho? É fazer com que ele seja o mais autônomo possível, para que ele, com o tempo, consiga cada vez menos depender de você, para que em algum momento ele seja um ser humano autônomo, né? Que ele consiga ter a liberdade necessária para sair pelo mundo e viver a própria vida, casar, ter os próprios filhos, ter um trabalho legal e tal. E é isso, esse é o objetivo, né? O objetivo não é
botar o filho debaixo do braço e deixar ele aqui para sempre. Né? Não tem como ser isso. O que acontece quando uma mãe obedece os instintos dela? Qual que é o instinto de uma mãe? É um instinto de proteção natural, né? Geralmente o instinto natural do pai é exigir do filho que ele evolua, né? Que ele ande para frente, que ele consiga conquistar coisas, que ele consiga conquistar independências, né? A mãe, ao contrário, tem um instinto super protetor, natural, que é super importante. Afinal de contas, quando pensa num bicho na natureza, sei lá, um bicho que sai para caçar, a mãe fica com a cria pequena, a mãe precisa realmente super proteger esse menino, né, essa cria, porque tem uma caralhada de perigo acontecendo para todo lado. Então a mãe ela tem que ter esse registro, não é registro que eu queria falar, é tipo uma chave virada para proteção, né? É normal que isso aconteça. Só que o que acontece? Eventualmente, a mãe precisa ser botada um pouco de lado, e é por isso que eu trouxe no título aqui a questão da tirania materna, né? É uma tirania que ela vai acontecer naturalmente, que ela tem a sua importância, como eu já falei, e que nem sempre ela vira uma coisa patológica, né? Geralmente a mãe ela é mais ou menos protetora, e tudo bem, o menino consegue se desenvolver muito bem e tal. Só que não deixa de ser uma tirania no sentido assim, se a mãe quiser, ela consegue fazer um monte de joguinhos mentais para fazer com que o menino se sinta culpado, né? De crescer, de ter, sei lá, amiguinhos, de não querer mais ficar com ela assistindo filme deitado no sofá, dele querer ir pra rua, dele querer jogar bola, dele ter uma namoradinha. Então, pode acontecer da mãe realmente começar a prejudicar esse filho. E aí que tá a chave, né? A chave ela tá debaixo do travesseiro da mãe, porque aquele objeto que vai liberar o homem primitivo, ele está ligado ao sono da mãe, ou seja, ao sonho da mãe. Ou seja, toda mãe, né, arquetipicamente falando, toda mãe ela tem o sonho de manter o filho inocente, inofensivo, bobinho, né, para que assim ela possa cuidar dele para sempre. Então, e é por isso que parte de todos os processos de iniciação, né, que os povos antigos de tudo quanto é parte do mundo faziam, né, para transformar assim, o menino que vai envelhecendo e da adolescência para virar um adulto, né? Todos esses processos de iniciação, eles envolviam de alguma forma arrancar o menino de perto da mãe, né? Dependendo da tribo, dependendo do povo, às vezes entravam na tenda, né, da criança lá, junto com a mãe dormindo, e realmente tomava o menino da mãe de madrugada e levavam ele para longe, para ele ser treinado, para ele ser forjado longe dos domínios da mãe, né? Ou isso acontece, ou a chave para que ele amadureça, para que ele vire um homem, né, maduro, adulto, em contato com esse seu lado mais primitivo, ele jamais acontecerá. Isso quer dizer que a chave vai permanecer para sempre debaixo do travesseiro da mãe, né? Então, o que o menino precisa fazer para ele conseguir abrir essa jaula e liberar o Iron John? Ele precisa violar a regra do pai. Afinal de contas, o pai falou que o bicho tinha que estar preso, né? É uma forma também do pai conseguir manter o filho, de certa forma, inofensivo, caso o pai tenha ciúme do filho, né? Tem a história lá da teogonia grega, né? Do surgimento lá da civilização grega, quando o Cronos, né? Que é o deus, é um dos deuses primordiais lá, que é o deus do tempo, o Cronos devora todos os seus filhos, conforme eles vão nascendo, ele vai devorando, com medo de que um deles pudesse matá-lo, né, e tomar o seu lugar. Isso eventualmente acontece porque a mãe, agora não vou lembrar o nome da mãe, acho que é a Gaia, Geia, Reia, sei lá. A mãe,
ao invés de dar o filho, né, quando nasceu, ia nascendo os filhos, ele tomava da mãe e comia, devorava os filhos. Em um deles, a mãe conseguiu não dar o filho, deu um pedaço de pedra para o Cronos comer, ele comeu, e ela escondeu o filho, e esse filho foi criado numa ilha longe, uma ilha isolada, por ciclopes, sei lá, centauros, alguma coisa assim. E ele foi desenvolvido lá, depois ele voltou e realmente assassinou o pai. E essa criança que fez isso era Zeus, né? E aí ele liberou todos os irmãos que estavam na barriga do pai, e assim surgiu o Olimpo, né? Aqueles deuses do Olimpo, eles são filhos de Cronos, e Zeus foi aquele responsável por matar o pai. Então, por via de regra, o pai que se intimida com a presença de um filho homem, ele está nessa chave de pensamento. Então, o que o menino tem que fazer caso o pai o obrigue a manter o Iron John preso? Ele precisa violar essa regra, senão ele não vira adulto, né? Ele vai ser sempre o menininho do papai. Então, ele viola a regra do pai e ele rouba algo da mãe, que é a chave. Ele precisa entrar no quarto da mãe e roubar algo que a mãe estava guardando, que não era para ele roubar, ele não estava autorizado a fazer isso. O que ele rouba na prática? O que essa chave simboliza? Rouba a capacidade da mãe de mantê-lo inocentezinho. Então ele viola a regra do pai e rouba algo da mãe. E aí, fazendo isso, ele libera o Iron John, que quando ele está fazendo um movimento ali para pegar a chave e abrir a porta, ele machuca o dedo. Esse machucado ele é importante, mais para frente, nos próximos episódios, a gente vai falar disso, mas esse machucado ele é importante. E ele simboliza que toda vez que você está fazendo um ritual de passagem, ou seja, está liberando esse seu lado masculino primitivo, ele não acontece sem uma ferida, ele não acontece sem dor. Né? Quando você está desobedecendo o seu pai e você está roubando a capacidade da sua mãe de te criar como um bebezinho, você dificilmente vai conseguir fazer isso, ou seja, se voltar contra os seus pais sem dor, sem uma ferida, né? Então é esse tipo de coisa que simboliza a ferida que ele tem no dedo quando ele está abrindo a jaula. Né? Isso também é outra coisa realmente muito comum nos rituais de passagem nesses meninos, né, de tribos ao redor do mundo. Sempre existe um sofrimento pedagógico. Né? A criança sempre passa por algum tipo de aperto, algum perrengue, que tem uma razão de ser. Não é um tipo de sofrimento sádico, né, que os caras tem que se fuder mesmo, solta ele aí, foda-se. Não, geralmente é alguma coisa associada a cultura daquela tribo, daquele lugar e tal, que simboliza um aprendizado que é importante para o menino, para ele virar homem, né? Então, é isso. Agora, o menino, ele libera o Iron John e ele tem, mais do que um homem primitivo no sentido interno da coisa, quando você está lidando com uma criança que não teve ainda contato com a masculinidade, a figura do Iron John, ela passa a ser um mentor, né? É um mentor externo. Agora, esse Iron John, ele tá solto e ele fala com o menino, você pode ficar aqui, se você quiser, você vai ter que lidar com seu pai e com sua mãe depois, afinal de contas você violou a regra deles e me soltou. Ou você pode vir comigo para a floresta e aí eu posso te acompanhar e te ensinar algumas coisas, né? Ou seja, ele vai ser um mentor daquilo que o menino precisa, e porque agora ele vai viver no mundo real, lá fora dos limites do castelinho do papai e da mamãe, né? Então ele vai ensinar o menino a ser um homem. E é por isso que eles fogem para a floresta. O menino ele toma a decisão, fala, não, beleza, não vou ficar. E o Iron John fala, você tem certeza? Você nunca mais vai ver seu pai e sua mãe. E esse nunca mais ver seu pai e sua mãe, não é não ver o pai e a mãe nunca mais. É que nunca mais você vai estar sob o domínio do seu pai e da sua mãe da forma como você estava. É uma ruptura real. Você deixa de ser o filhinho do papai e filhinho da mamãe para ser uma criatura independente deles, né? E agora você vai estar longe do alcance e da segurança que os seus pais poderiam te conferir, né? Então é uma ruptura real quando você encontra um mentor e você vai para a floresta com ele.
certo? Então, esse é o início da história, e depois, mais pra frente, acontecem outras coisas que eu queria muito trazer depois para vocês aqui. Tem muita coisa legal pra gente conversar sobre essa história. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa importante aqui, muita coisa que a gente negligencia ao longo da nossa formação como homens e ao longo da educação que a gente vai dando para os nossos filhos também. É importante a gente saber disso para a gente transmitir isso para frente, né? Parte daquilo que eu faço com os meus filhos e que já está determinado que eu vou fazer também é a questão dos rituais de passagem, né? Eles precisam entender que a partir de certo momento eu vou olhá-los como homens e não mais como os menininhos do papai. Hoje eles têm 1 ano e meio e 3, mas eventualmente eles vão crescer e, cara, não dá para olhar para os meninos como menininhos para sempre. Isso precisa ficar claro, porque se esses meninos crescem, viram adultos, sei lá, e saem de casa com 18, 20, 22 anos, e eles sentem que eles nunca tiveram a aprovação e admiração do pai, que o pai nunca olhou para eles como homens, e olha sempre como um menininho fraco, irresponsável, bobinho, que não é digno de ser ouvido e tal. Se eles sentem esse tipo de coisa, isso vai ser uma ferida para o resto da vida. Eles não vão conseguir... É claro, né? Dá para lidar com isso de uma forma melhor ou pior. Algumas pessoas lidam com isso, né? Convivem com essa ferida para sempre. Mas a verdade é que essa ferida ela não vai fechar, né? Porque um dos grandes objetivos de um filho homem é receber do pai um aval, uma chancela, tipo assim, eu confio em você como homem, sabe? Então isso é muito importante que exista um ritual de passagem para que isso aconteça. Só que para isso acontecer, você precisa, né, já ir preparando eles, né? Não dá para do nada, gente, chega aqui, vamos virar a chave aqui agora e é isso aí. Não funciona assim, né? Então, é isso. Esse é o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Manda isso aqui para todo mundo que você conhece, porque tem muito ouro aqui. Muito obrigado e até a próxima.